Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Alguns caras novos aqui hoje, né? Nossa segunda aula. Vamos lá. Essa segunda aula de administração, como eu falei para vocês aqui, eu tenho que, como professor de administração, eu tenho que dar exemplo de administração, né? Senão vocês vão dizer, para o professor ensina administração, mas não pratica nada, né? Então, já para começar fazendo isso direito, né? Foi que eu preparei esse... Começo sempre com esse quadro do Trello. Eu espero que vocês tenham entrado no quadro do Trello. Além de terem entrado no quadro do Trello, eu espero que vocês tenham criado um quadro com base nesse template. É só clicar aqui. Depois eu vou explicar onde é que está o link. Clicar aí, cria um quadro desse. Vai pegar uma cópia da minha organização, mas o que importa para vocês não é a minha organização, é a organização de vocês. Então, o que eu recomendo sempre, né, é que vocês façam o quadro do Trello, ou do Notion, ou do Asana, mas se ninguém usa nada disso ainda, usa do Trello, tá? Porque essa organização vai gerar aprendizado, porque vocês não vão perder tempo se organizando, não vão perder tempo procurando material de administração, porque está tudo organizadinho, tudo bem feito para vocês aprenderem o máximo possível no tempo que puderem, que tiverem. Porque, de fato, os conceitos e essa disciplina aqui, elas não são para um curso de engenharia, são para a vida, certo? A administração é para a vida. Evidentemente que eu vou tratar aqui de administração de empresas, né, etc. A gente vai começar hoje a falar um pouco sobre isso também. Mas tudo começa, né, pela organização, porque tempo e dinheiro são duas variáveis fundamentais. Dinheiro todo mundo quer ganhar e tempo ninguém quer perder. Tá? A gente precisa aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem para que sobre tempo na agenda de cada um de nós para a gente poder viver e ser feliz. Né? Então, eu gosto muito da parte de gestão do tempo e trabalho muito para que sobre tempo para mim, para eu viver, ser feliz e fazer outras coisas, e para vocês também é a mesma coisa. E espero que vocês não tenham uma vida tão enrolada que nem eu tive até um determinado período da minha vida, quando eu parei e resolvi me organizar. E resolvi dizer não para algumas coisas que não faziam sentido para mim. Mas, enfim, isso é uma coisa que também... Hoje vai ter uma atividade um pouquinho mais prática que vocês vão fazer hoje e que vai ajudar muito a vocês fazerem uma espécie de um autodiagnóstico de cada um. Tá? Então, o que é que tem aqui? Ó? Aula 1. Tá, vou passar aqui bem rapidinho, aqui, só uma revisão na aula 1. Ó. Aqui a gente está no dia... Aula 1 está aqui. Tá? Antes de entrar no tema da aula 2, a aula 2 está toda descrita naquele quadro ali, já. A internet agora resolveu cair aqui, agora complicou um pouquinho a minha vida. Tá? Se ela complicar um pouquinho aqui mais ainda a minha vida, eu vou inverter um pouquinho a ordem da aula, eu vou fazer uma atividade. Acho que voltou agora. Estou online novamente aqui. Enfim. Ó, a aula 1 é essa aqui. Então, a aula 1, para quem perdeu, né? Aonde eu posso assistir a aula que eu perdi, né? Aonde eu posso assistir a aula que eu perdi. Então, a gente tem o Classroom, tá? A plataforma do Classroom. Quem não entrou no grupo do Telegram, por favor, entrar. Tá no sistema acadêmico, tem o QR Code ali, tá espalhado onde tem o grupo do Telegram em todos os lugares, tá? Quem não entrou, entra. Quem não mandou o e-mail para mim ainda, manda o e-mail para que eu cadastre aqui nessa turma, aonde estão as atividades. E aonde estão as atividades, vocês vão ver aqui que tem aqui, ó, aula 1, é nela que eu vou entrar. Vou entrar aqui na aula 1. Tá? Observem que
o que é que eu tenho aqui na aula 1? Vocês estão vendo aí, né? Isso aqui é o vídeo da aula gravada, da aula passada. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. Do mesmo jeito que essa aula está gravada, essa passada foi gravada e todas serão. Tá? Aqui, vocês veem aqui dentro mesmo, né? Eu posso sair para o YouTube aqui, eu vou sair só para mostrar Meu nome é Eduardo Seton. uma coisa que eu faço, né? Também para explicar a vocês aqui, voltando agora para lá. Então, além... Opa, tá aqui, desculpa. Fechar isso aqui. Além, aí tem aqui o sumário da aula passada. Aí o que é que a gente tem também? Para vocês não se perderem em relação ao conteúdo. Eu tenho o mapa mental. O mapa mental do curso feito no Mind Master. Tá aqui. A primeira aula foi essa. A aula de hoje é essa. Eu vou colocar aqui ela como quase concluída, né? Eu vou acendendo aqui para saber que eu dei o assunto. Aqui tem uma descrição de cada tópico da aula passada, mas a descrição ela é menor porque você já tem a descrição civil só para fazer um guia, né? Eu não coloquei aqui, faltou isso aqui nessa disciplina, mas aula, roteiro da aula, eu boto normalmente o vídeo aqui, eu coloco o vídeo e coloco o resumo do vídeo. Então eu vou fazer agora aqui, ó, só para vocês verem como é que eu faço, tá? Ó, aqui, compartilhar o link do vídeo, eu coloco ele aqui, não sei porque eu falhei aqui nesse negócio. Aqui, ó. Então, o vídeo da aula 1 fica aqui. E o que é que eu faço também, para simplificar, eu faço isso aqui, eu também não sei se eu mostrei nessa turma, mas observe o seguinte, no canal no YouTube, isso vale para qualquer vídeo, isso que eu vou mostrar. Eu mostrei a vocês essa aplicação 8fi aqui na aula passada, não? Aqui é um hack que top, viu? O que é que o 8fi faz? Evidentemente que é muito importante que vocês assistam a aula completa. Por quê? Na aula completa eu dou várias dicas que no resumo não sai. Mas olha o que é que essa aplicação faz para mim. Eu vou dar um 5 para ela aqui, tá? Ó, insights chaves. Isso foi feito automaticamente com inteligência artificial, passando no vídeo da aula gravada da semana passada. E aí eu vou ler alguns pontos aqui para ver se faz sentido o que ele extraiu. Para quem estava na aula passada e prestou atenção, vai saber se eu disse ou não disse essas coisas que ele está dizendo que eu disse, né? A administração é entregar resultado com o mínimo de recurso possível no menor tempo possível. Ok? Um ponto para ele, né? O gerenciamento remoto tornou-se essencial ao ambiente de trabalho atual, com equipes colaborando e trabalhando remotamente em plataformas como Teams. Procurei me aprimorar não só no conteúdo teórico, mas sobretudo na prática, para que você entenda que a administração se aprende fazendo. Numa empresa, os resultados do líder dependem do desempenho daqueles que lidera e vice-versa. Esse resumo está melhor do que a minha aula. Porque ele escreve mais bonitinho até, né? Diferentes pessoas possuem diferentes perfis comportamentais no ambiente de trabalho. Como ser mais executivo, planejador, comunicador ou analista. E entender esses perfis pode ajudar na dinâmica de equipe e tomada de decisões. O processo de planejamento e replanejamento para atingir uma meta é essencial, mesmo que a meta em si possa mudar ao longo do tempo. A administração não é apenas uma atividade prática, mas também uma função social que tem o poder de mudar a sociedade por meio da responsabilidade social, do desenvolvimento das pessoas, da inovação e do empreendedorismo. Que, na verdade, quem disse isso foi eu, mas quem falou isso pela primeira vez foi Peter Drucker, tá? Que é uma referência para mim, né? Eu sempre falei isso. E aqui embaixo tem outros itens de desenvolvimento pessoal, que eu não vou, que foi um resumo da aula passada, que eu vou fazer assim, ó, eu vou copiar e colar aqui, e vou levar para o mapa mental aqui, e eu coloco resumo da aula. É tipo um resumo da aula. Tá aqui. Certo?
Então, vocês têm a chance de assistir a aula aqui ao vivo, como essa, assistir no canal do YouTube, ou ir direto para o resumo, né? Para pegar os pontos-chave, e quando chegar a hora da prova, que chegar, está tudo organizado já. O material todo, vocês sabem onde é que está, tudo. E esse mapa mental aqui, o que é que eu faço? Compartilho. Eu pego o link dele aqui, ó. Acho que já está lá, no caso de vocês, ó. Já está lá porque eu vim de carro. Está aqui. Esse mapa é único para o curso inteiro. Eu vou ali atualizando aula a aula. Eu coloquei esse link na aula. Posso até colocar em toda a aula para facilitar o acesso, mas ele é geral. E uma coisa que eu fiz na aula passada também, e vou fazer hoje de novo, é usar o ChatGPT como apoio. Inteligência artificial. Então eu falei para vocês que eu ia criar um ChatGPT para o curso inteiro. Mas eu mudei de ideia, eu vou criar um por aula. E aí vocês vão ter acesso sempre às aulas. Esse link também já está lá na plataforma. Qual o objetivo de um curso de administração para graduandos em engenharia? Ele deu aqui o objetivo. Desenvolvimento de habilidades gerenciais, visão sistêmica e estratégica, isso tudo que ele disse aqui, a gente vai começar a trabalhar hoje nessa atividade que vocês vão fazer prática daqui a pouco. Essa atividade é uma das atividades mais importantes que vocês vão fazer aqui nesse curso e seguramente ela é uma atividade que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui tem o chat, tá? Ó, PDCA, o resumo do PDCA, tá? Um pouco do histórico da administração, que foi a aula passada, certo? Então, tá tudo aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tá todo mundo orientado em relação à aula passada, aos caminhos, tá? Classroom, Telegram, Google Classroom, Trello, um mapa mental e um ChatGPT por aula. Os vídeos lá no canal do YouTube, acho que não tem dúvida nenhuma, né? Então, podemos passar agora para os tópicos dessa aula. São aqueles tópicos que estão ali. Eu vou fazer o seguinte, aqui todo mundo passar, tem que encostar essa porta com força, porque ela fica bem sozinha. Está meio ruim. Aqui é o seguinte, deixa eu pegar essa câmera aqui, botando aqui. A gente, na aula passada, uma das partes mais importantes que a gente viu foi isso aqui, que foi o PDCA, né? Planejar uma atividade, seja atividade em uma aula planejada, o que é que eu vou fazer na aula, os tópicos estão ali, sentar ali e fazer a aula toda planejadinha, a atividade está ali, ou seja, tudo planejado. Vale para uma aula, vale para um dia, vale para o projeto de um prédio, vale para um projeto de engenharia, vale para a vida, planejar tudo, né? Executar, do planejamento sai um plano de ação, executar, checar e agir. Né? Dei alguns exemplos na aula passada. O quadro do Trello, na verdade, é quase que um plano de ação da disciplina. A gente vai cumprir aula a aula, eu vou fazer um monte de coisas que eu falei aqui, o que eu estou fazendo no curso, e a gente vai cumprir tudo. Tem as avaliações, quando a gente chegar ali, a gente termina, cumprimos com tudo. Só que de tempos em tempos a gente está onde? A gente está no D agora. Eu estou executando o curso junto com vocês, né? A gente vai, em algum momento, vai checar, né? A gente pode... Isso que eu fiz aqui não deixa de ser um chequezinho, né, da aula passada. Em algum momento a gente vai fazer uma prova é uma avaliação. Vocês vão se avaliar e depois que avaliar vai dizer assim, rapaz, será que eu aprendi, não aprendi? Né? A nota é uma espécie de indicador que a gente vai definir se aquele indicador foi bom, se foi ruim, se eu podia ter ido melhor ou ido pior. Lembra do exemplo lá da dieta, do peso?
né? Então, paralelamente, o caso da dieta, de ir de 30 em 30 dias no nutricionista para ver o peso, ver quanto perdeu, quanto ganhou, é o equivalente, no nosso caso aqui, a nota que vocês vão ter, a B1, a B2, é a avaliação, é um indicador para mostrar se vocês aprenderam ou não, se vocês conhecem ou não o processo, né? E aí, vai. O que é que tem ali? Aqui, o que é que eu vou falar hoje, né? As dimensões, o objetivo da aula hoje, né? O objetivo e a teoria da empresa, definindo o sucesso empresarial, as dimensões de administração, a finalidade e os objetivos de uma empresa, a teoria da empresa e uma atividade prática. Todos os tópicos que eu estou trazendo, que em tese seriam mais teóricos, eu não vou ficar aqui, blá, blá, blá. Eu vou fazer tipo uma espécie de um resumo assim no ChatGPT, alguns comentários rápidos, para passar para a atividade prática que eu quero gastar hoje, sei lá, 20 minutos só, nos 3 tópicos ali, para depois vocês lerem e fixarem, e a gente ir para a atividade prática, que é a parte mais importante da aula aqui hoje. Então, eu vou para cá, tá? Vamos lá, vamos aqui. Veja, esse ChatGPT que eu estou usando é o 4, tá? É a versão paga dele, tá? Vocês não precisam usar a versão paga, tá? Quem tiver, ótimo. Não tiver também, não tem problema. Eu recomendo que vocês façam um bom uso da versão gratuita, né? Para aprender, vale a pena aprender. Tem os conceitos que estão nos livros, que estão em outros lugares, que vocês sempre... Eu já indiquei alguns livros aqui, vou indicar outros sempre, né? E procurar, não só num lugar só, não só no ChatGPT, o ChatGPT pode dar ou a outra inteligência artificial, né? O Copilot e outras, pode usar, né? Mas tem que pensar um pouco quais são os livros que têm os conceitos básicos, quais são os sites que têm os conceitos básicos, quem são as pessoas que estão no canal do YouTube falando sobre administração. Pegar um pouco de tudo, não entender que o ChatGPT é a verdade absoluta. Porque vai ter coisas que faz sentido, tem coisas que não faz. O importante é usar direito, né? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar aqui um novo, né, um chat novo, tá certo? E vou pegar do tema aqui, para quem... Só para lembrar também, né? Tudo que está organizado desse jeito no Trello, no Google Classroom, está compatível com o que está lá no sistema acadêmico, né? Todos vocês têm acesso ao sistema acadêmico aqui, ó. Portal do docente, né? Aqui é a disciplina de administração. Então, se eu entrar aqui, só lembrando a todo mundo que está aqui na aula, né? Assinar uma listinha que está rolando aí, né? Aqui tem os tópicos da aula, tá? Observem que seguir a aula 1 e a gente está na aula 2. A aula 2, esses tópicos que estão aqui são os tópicos que estão ali naquele quadro e são os tópicos que eu vou passar rapidamente aqui e a gente vou copiar e colar isso aqui lá no ChatGPT, vai ficar meio ruim, porque ele vai copiar umas datas também, mas eu tiro as datas, ó. Eu vou escrever aqui, eu copiei e colei o tópico, tá? Vou tirar essas datas que não fazem sentido. Tirar essas datas. Tirando tudo aqui, ó. Lá no sistema acadêmico, eu olhei, veja que eu nunca vou errar uma data dessa. O que está no sistema acadêmico é a aula que eu vou dar naquela data que está lá. Tá? Aqui tem, ó, a aula de hoje, eu vou colocar assim. A segunda aula, é bom dar um contexto, a segunda aula de administração, vou colocar aqui para engenheiros, para eles saberem, né? Para ficar mais específico, tanto mais contexto eu dei melhor, para engenheiros, tem o seguinte título. Vou colocar aqui de novo o título. O seguinte título e tópicos. Como eu montei o curso, né?
foi muito baseado nos conceitos do pai da administração moderna, que é Peter Drucker. Eu vou pedir para ele escreva de forma resumida e objetiva sobre cada um dos tópicos inspirado sobretudo nas definições e conceitos de Peter Drucker sobre cada um dos tópicos. Tá? Então, observe que eu dei contexto, tá? Eu dei contexto para ele. Então, o que é que ele está colocando aqui? As dimensões de administração. Segundo Peter Drucker, a administração é uma função multidimensional, tá? A administração é uma coisa multifacetada, não é uma coisa só. Não é só planejamento, não é só controle, é uma coisa multidiversa, tá? E que abrange diversas atividades e responsabilidades, tá? As principais dimensões de administração, ele está colocando aqui algumas das principais dimensões de administração. Planejamento, definir objetivos e determinar os melhores cursos de ação para alcançá-lo, que é o planejamento, tá? Que é isso aqui, para ilustrar um pouquinho, eu estou trazendo aqui, esse quadro aqui é um quadro do Miro, eu vou mostrar isso aqui para vocês, depois eu mostro esse quadro mais em detalhe. Eu vou abrir esse quadro para vocês depois. Ó, em tudo na vida, a gente tem um ponto A e um ponto B. O que vocês vão definir aqui é um ponto A. Tá? O ponto B de cada um de vocês eu não sei. Eu vou pedir que vocês também comecem a definir hoje. Tá? O ponto A é onde eu estou. O ponto B é onde eu quero chegar. Um objetivo claro. Eu tenho que definir qual é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo na profissão? Qual é o meu objetivo relacionado à questão financeira? Qual é o meu objetivo relacionado à questão pessoal? Qual é o meu objetivo principal em relação à saúde? Peguei aqui 4 áreas da vida. Em tese, você pode definir um objetivo para cada coisa dessa e fazer um planejamento para cada coisa dessa. Administrar cada área da vida. Como vocês estão aprendendo um pouco mais sobre administração agora, eu recomendo que não queiram planejar tudo de uma vez, mas escolha uma área da vida para planejar bem. Usando um método, porque esse mesmo método você pode usar para outras áreas da vida. Então, o que é que acontece? Todo planejamento começa por um ponto A. O ponto A é o quê? Quem eu sou, aonde eu estou, qual é a situação da empresa agora. É tipo um diagnóstico. Toda consultoria de planejamento que vocês forem ver atuar no trabalho de vocês, quem vocês contratarem, consultoria de planejamento faz o quê? Faz a mesma coisa que um médico faz na primeira consulta. Como é o nome? Diagnóstico. Todo planejamento começa por um diagnóstico. Para quê? Para saber o que é que eu tenho. O que é que eu tenho no ponto A para eu pegar aquilo que eu tenho no ponto A e ir lá para o ponto B. Então, é por isso, né, que o médico faz o quê? Um diagnóstico para fazer um planejamento da sua recuperação de alguma coisa. Mas o médico faz para recuperação. O engenheiro, por exemplo, que vai construir um projeto, ele parte do ponto A num projeto e o ponto B é o projeto entregue. Ele tem que fazer um diagnóstico da situação no ponto A, no começo de qualquer projeto, para poder conduzir o projeto até o ponto B. Isso é o quê? Isso é gestão de projeto. O ponto A, o ponto B e o caminho do ponto A para o ponto B. Nunca é esse azul. O azul é o quê? É o melhor dos caminhos
para qualquer planejamento que eu faça. Tem gente que conta a história da vida assim na internet, tá cheio, né? Como se fosse assim, rapaz, eu planejei isso aqui, andei em uma reta do nada. Mentira. Por quê? Porque errou. Foi executar, foi checar, errou, replanejou, refez. É dificílimo num projeto complexo, num projeto um pouco maior, que tem várias variáveis que você não controla, você querer andar numa linha reta. Você controla quando você tem uma ciência exata, né? Que o professor de física bota uma questão de física para você resolver, e que às vezes só tem um caminho de solução e ali só tem uma resposta e acabou de ponto final. Matemática, cálculo, química, as matérias que vocês estão acostumados. A administração não é assim. Tanto mais a gente quantifique, mais coloque números, mais a gente torna ela mais palpável, tangível. E mais a gente consegue controlar ela. A administração é uma ciência social aplicada. Tá? Então, é preciso, muitas vezes, e hoje na era dos dados, a gente tem que trabalhar muito com número, métrica, OKR, KPI, para a gente controlar o processo. Estou indo na minha meta, estou indo em caminho, né? Então, o que acontece na vida real é isso aqui, ó. Cada um tem um caminho. Tipo assim, essa matéria aqui, o ponto A dela foi quando vocês se matricularam nela. O ponto B é no último dia de aula, que está marcado lá no quadro do Trello. Cada um de vocês vai fazer um caminho. Porque cada um aqui é uma situação. Cada um tem um número X de matérias que faz fora, cada um tem um número de faz estágio, faz alguma coisa fora, cada um tem uma vida diferente. Vai ter gente aqui que vai aproveitar mais e gente que vai aproveitar menos. Por quê? Porque cada um tem uma vida diferente. Tipo, provavelmente ninguém vai andar pela linha azul. E ninguém vai... São duas certezas que eu tenho. Ninguém vai andar pela linha azul. E nenhum de vocês vai ter o mesmo caminho um do outro. Por quê? A quantidade de coisa que vai acontecendo no meio do processo vai mudar um pouquinho o caminho. Qual é o objetivo de um administrador? De um bom gestor? Tornar a linha, até o final, o mais próximo da linha azul possível. Isso é gestão. Tá? Ah, fulaninho não se planejou, não fez nada, mas chegou no objetivo dele. Chegou. Mas, cara, pode ter sido muito pior do que se ele tivesse planejado. Às vezes chegou gastando muito tempo, às vezes chegou gastando muito dinheiro, às vezes chegou se lascando todo, mas chegou. Certo? Então, tem gente que chega gastando mais, se ferrando muito mais. Tem gente que não chega, tem gente que desiste. Faz parte. É o processo. Nem todo mundo vai chegar no ponto B. Tem três linhas aí que tá indo para o ponto B aí, né? Eu vou voltar lá para o chat para a gente ver aqui, ó. Planejamento. Veja só que tudo está alinhado com o que eu estou falando para vocês desde o primeiro dia de aula. Planejamento, organização. Estruturar recursos e atividades de forma eficiente para atingir os objetivos estabelecidos. Organização pesa aqui na disciplina, numa obra, pesa em casa, em tudo. Certo? E as coisas mínimas. Por exemplo, planejar o dia. O dia fica planejado, fica bem planejado se a sua vida for organizada. E para uma vida organizada, por exemplo, a casa tem que ser organizada. Tá? Por exemplo, se alguém aqui, como eu, vai para a cozinha fazer o almoço, sabe que se as coisas estiverem no lugar e os ingredientes estiverem todos preparadinhos, pré-prontos quase, você vai fazer o almoço em meia hora. Se você não sabe onde é que está a panela, se não tem o ingrediente, se está tudo desarrumado dentro da despensa, se vai ter que sair para comprar, vai passar 3 horas e meia fazendo o mesmo almoço. Certo? Eu já passei pelas duas situações. Fico puto quando eu gasto tempo fazendo um negócio
que eu podia ter feito num tempo muito menor se eu tivesse me planejado antes. Por quê? É por isso que eu estou dando esse exemplo, porque a gente planeja e na hora da execução, se você está organizado é uma coisa, se você está bagunçado, a história é outra, completamente diferente. E aí é que faz a diferença entre um caminho. Quem vai fazer o caminho mais azul, em tese, mais linha azul, é quem for mais organizado. Quem for mais organizado vai se complicar mais. Né? Então, voltando para lá. Direção. Liderar e motivar pessoas são as dimensões de administração, né, para executar as tarefas planejadas. Falei um pouco sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do curso. Controle. Monitorar e avaliar o desempenho para garantir que os objetivos estão sendo alcançados. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão das dimensões aqui? Eu vou colocar em outro momento as áreas da administração. Aqui são dimensões, de uma forma geral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a finalidade e os objetivos de uma empresa. Tá? E vou falar sobre a teoria da empresa para a gente entrar na atividade. Vamos lá. Todos vocês que estão aqui, né, vão acabar trabalhando numa empresa. Né? A empresa pode ser pública, pode ser privada. A empresa pode ser privada de outra pessoa, pode ser de vocês, pode ser de um amigo. Tá? E, no entanto, a maioria das vezes, empresa não é objetivo. Tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês, porque tem muita gente que, tipo, às vezes define o objetivo errado. Tá? Tem gente que tem como objetivo de vida ter uma empresa, mas vocês acham que ter uma empresa é um objetivo? Veja, é um objetivo bom? Rapaz, pode até ser, mas ter uma empresa para quê? A empresa é um meio. A empresa é um meio para alguma coisa. Tá? Então, tem algumas coisas que relacionadas a... Eu dei um exemplo aqui, eu dei exemplo de empresa pública, privada, né? As possibilidades que vocês têm, né? E que eu tenho, e que todo mundo tem de, tipo, algum dia trabalhar em algum lugar. Né? Eu já trabalhei em alguns lugares. Tem esses vídeos aqui, eu vou botar esses vídeos vinculados à aula de hoje. Uma parte deles vai ser obrigatória, eu vou colocar como atividade. Outros vão ser eletivos. Mas eu vou deixar isso claro quando eu escrever a atividade lá para vocês. Eu estou passando aqui, na verdade, essa aula, a abertura da jornada, o PDCA e a liderança no Mundo VUCA. Essa aula, esses aqui são os slides de uma aula que está gravada. Tá? E está lá no canal do YouTube. Aqui é um outro vídeo. O que é administração? Para que serve? Por que é importante? Onde se aplica? E a grande referência. Foi uma aula que eu dividi em 5 partes, 5 vídeos menores, que foi a aula 1 de algum semestre. Minhas aulas nunca se repetem, porque eu sempre estou, como eu disse a vocês, inventando coisas. As áreas de administração por Peter Drucker. Aqui estão algumas áreas de administração. Eu estou mostrando só que, eu vou passar isso para vocês. O ciclo PDCA de Deming e de todos nós. PDCA, já falei ali, mas aqui eu tenho uma explicação mais detalhada do que é o ciclo PDCA. A melhoria contínua no mundo VUCA, o processo de melhoria, eu vou também, em algum momento eu vou chegar nisso. Mas tem um vídeo aqui, tem algum vídeo que eu defino empresa, veja, falei aqui empresa pública, empresa privada. Qual é o outro tipo de empresa que existe? Alguém sabe? Misto. E tem um outro tipo ainda. Misto é uma empresa que é pública, privada, né? Tipo a Petrobras. Tem um outro tipo de empresa assim, que é uma empresa que é muito importante para a sociedade, inclusive, são as ONGs, tá? ONGs, organizações não governamentais. Por exemplo,
a maioria tem comunidades, tem associações. Uma associação é uma empresa que tem um CNPJ. Muitas vezes não, quase sempre uma igreja tem um CNPJ que é uma organização do terceiro setor, é uma empresa também. Tá? Então, você tem gente que trabalha em organizações, tem muitas organizações dessas que são sem fins lucrativos. Não é porque uma empresa não tem fins lucrativos, que ela tem fins sociais, que ela vai deixar de precisar de administração, até vai precisar mais ainda, porque tanto melhor administrada for uma organização social, mais retorno ela vai dar, porque ela vai entregar mais resultado com menos custo para a sociedade. Então, é tipo assim, o importante é aprender as técnicas de administração, porque você vai usar na pública, na privada, na público-privada, na ONG, em casa. Certo? Então, esses conceitos, de fato, são muito importantes, né? Mas aqui, ó, Peter Drucker, isso é uma definição que Peter Drucker fez no passado, né? Ele colocou, ó, a principal finalidade de uma empresa é criar um cliente, pois é o cliente que define o negócio, tá? Uma empresa, ela existe para prestar um serviço para alguém. Essa empresa que eu trabalho aqui, a UFAL, ela existe para quê? Para prestar um serviço. Qual é o serviço? Em que área vocês acham que ela atua? Educação. Tá? Então, é uma empresa, é uma empresa pública que primordialmente faz o quê? Educação, ciência, tecnologia, pesquisa. Né? Mas é uma empresa. E aqui, vamos dizer assim, quem é a principal razão de uma empresa existir? O cliente. No caso aqui de uma empresa pública, quem é o cliente? São vocês. Né? Uma empresa pública, assim, é gratuita, entre aspas, mas tudo que está aqui é pago com dinheiro de impostos. Né? Ou seja, vocês são clientes da universidade e a universidade, né, ela é feita e precisa atender a vocês. A partir do momento que vocês criam uma empresa, é pensar do mesmo jeito, né? Qual é o benefício? Uma palavra-chave que eu falo sempre no empreendedorismo é benefício. Toda empresa tem que pensar qual é o benefício que o produto A, B ou C gera para esse cliente. Qual é o benefício que uma universidade gera para uma sociedade? Qual é o benefício que uma universidade gera para uma pessoa? Qual é o benefício? Liste os benefícios, porque aí você passa os benefícios para quem? Para o cliente. Uma empresa ela não tem razão de existir ela por ela mesma. Ela vai prestar sempre um serviço para alguém que é o cliente, que é, no final das contas, quem mais importa no sentido da empresa. Porque se precisa de satisfação do cliente, inovação, introduzir constantemente novas ideias, produtos e serviços para manter a relevância no mercado e desempenho econômico. Isso era uma coisa que o Peter Drucker batia sempre, que assim, sim, gerar lucro suficiente para sustentar a empresa e permitir investimento futuro é também o objetivo da empresa. A gente tem um conceito internalizado sobre lucro, é como se lucro fosse pecado. Toda empresa que vocês forem trabalhar, trabalhem para dar lucro a ela, porque é o lucro a ela que mantém ela viva, que vai gerar um emprego para vocês. Se a empresa for de vocês vão ter mais noção ainda de que o lucro é necessário. O que é o lucro? O lucro é faturamento, que é tudo que a empresa consegue faturar em termos de recurso, menos as despesas. O que sobra é lucro. Toda empresa trabalha para ter lucro. Tem gente que acha ruim, por exemplo, não, porque essa cadeira custou na fábrica, sei lá, R$500. A empresa está vendendo por 1.200. Existe, para tirar da fábrica, até chegar na porta da sua casa, teve muitos custos envolvidos. Desde achar a cadeira, até trazer a cadeira de um lugar para o outro logístico, teve muito custo, tem muito custo ali envolvido, impostos. Evidentemente que o exemplo que eu dei pode até estar muito alto o preço. A questão aqui não é essa, a questão é que é preciso entender
que toda empresa tem que ter lucro e o lucro advém dos ganhos provenientes de venda de produto ou serviço. Certo? E muitas vezes, eu não estou dizendo que não vale a pena pechinchar, não, a gente tem que pechinchar sempre, né? Mas a partir do momento, né, que a gente chega, eu vejo muito, né, isso acontecer às vezes, o cara às vezes é um microempreendedor individual, certo? Você vê gente chegando num cara desse, pechinchando pela água, a margem dele já é coitada. Aí a pessoa vai, não, faça isso, faça aquilo, outro. Aí vai tirando o lucro. Ele precisa do lucro. Né? Então, mas porque no supermercado é R$2. Sim, mas na praia é 6. Por quê? Na praia de domingo, tá no sol, o cara vai no supermercado. Então, existe um custo. E o lucro que a pessoa que está vendendo na praia precisa obter a partir da venda do produto. Aí você pode procurar no outro. Então, o que é que muda a margem? Muda a margem se ele conseguir comprar água mais barata, se ele conseguir fazer um preço melhor. Claro, um preço melhor ele tem que buscar, porque muita gente vai comprar, faz parte da competição. Vai buscar o lucro, e o lucro é basicamente isso, e é preciso entender que as empresas têm esse propósito, que também gera lucro. Né? Então, a teoria da empresa, tá? Conforme Peter Drucker colocou, baseia-se em 4 premissas fundamentais. Tem uma missão clara, eu vou falar sobre isso mais adiante. Toda empresa tem uma missão, vocês podem procurar missão, visão e valores. Tem empresas que você vai chegar lá, a missão da empresa X, a gente vai falar sobre isso quando eu for falar de planejamento estratégico. Conhecimento do negócio, entender profundamente o mercado e a indústria que a empresa opera. Competências essenciais, identificar e desenvolver as competências que diferenciam a empresa dos seus concorrentes. E valor para o cliente. Focar em oferecer o valor superior para o cliente, o benefício, garantindo sua lealdade e satisfação. Tá? Então, ele está colocando aqui uma atividade prática que ele propôs, só que não é essa que eu vou fazer, mas a atividade que eu vou fazer, ela mira isso que está aqui. Tá? Então, qual é o exercício? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre as coisas que eu falei, algum comentário? Posso seguir? Então, vamos lá. Agora, a atividade prática. Vocês podem, quem quiser pode vir aqui sentar na mesa, tá? Eu vou distribuir aqui. Vou distribuir agora esse... Cada um vai pegar isso aqui. Cada um vai colocar um nome. Já falei demais, são quase 2 horas falando agora, um pouco mais falando, mas vocês vão começar a fazer essa atividade. Vocês vão começar a fazer no papel, tem todo mundo no computador, faça no papel aqui, para se concentrar na atividade. A atividade que está na frente é um exemplo meu, e o papel que está atrás é o que vocês vão preencher. Vou começar a preencher aqui hoje. E a minha dica aqui é a seguinte: essa atividade, ela é, sem dúvida, a atividade mais importante do curso. Porque essa atividade, ela vai gerar os seguintes resultados para vocês. Observe que, veja que o que eu vou fazer agora com vocês aqui é um exemplo de como você pode motivar alguém a fazer alguma atividade. É uma espécie de liderar, né? Então, o que é que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó? Eu vou abrir aqui um quadro do Miro, que tem uma parte dessa atividade. Essa atividade é uma atividade que foi bolada por mim ao longo da minha experiência aqui no processo com vocês, em ferramentas outras que eu uso. Tá? Recent Boards, deixa eu pegar aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui, que eu vou explicar aqui, ó. Não é essa. Aqui eu estava tendo as ideias.
também não é essa. Eu abri isso agora há pouco. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo mesmo, né? Pronto, consegui encontrar aqui, ó. Ó. Eu falei para vocês, deixa eu botar esse câmera aqui para ficar um pouquinho. Ó. Para a gente ir do ponto A ao ponto B, a gente precisa de recurso. Certo? Para ir do ponto A ao ponto B, a gente precisa de recurso. Em geral, quando a gente fala recurso, a gente pensa logo em dinheiro e somente em dinheiro. Recurso, dinheiro, é uma parte dos recursos. Certo? Esse quadro aí é um quadro que eu montei, é um quadro de mapeamento dos recursos. Cada um de vocês, depois que vocês terminarem de mapear isso corretamente, vai estar com o ponto A de vocês definido. Quais são os recursos que vocês, de fato, têm para um determinado objetivo? Tá? O que vocês estão vendo aqui na primeira, vocês estão, ó, eu coloquei aqui recursos financeiros, tempo é recurso, tá? Por exemplo, se eu chamar um de vocês para um determinado projeto, aí vocês dizem assim, rapaz, você é boa ideia, gostaria muito, mas não tenho tempo. Vocês vão deixar de participar. Ou seja, tempo é recurso. Se a gente não tem tempo e a gente quer fazer o tempo sobrar, o que é que eu vou fazer para fazer o tempo sobrar? Para eu capturar esse recurso. Às vezes não é capturar só dinheiro, não. Ah, não, eu não estou fazendo isso não porque não tem dinheiro. Não, às vezes eu dou todo dinheiro para vocês não fazem, não vão fazer. Porque não tem tempo. Tempo dá trabalho, dinheiro dá trabalho. Quem tem dinheiro, de alguma forma, tem que gerenciar o dinheiro. Para gerenciar o dinheiro, precisa de quê? De tempo. Ou então de gastar dinheiro, vai pagar alguém para gerenciar o dinheiro para você. Sempre precisa. Né? Quando a gente não tem tempo, mas a gente tem dinheiro, a gente contrata alguém para fazer. Isso é administração. Quando a gente não tem dinheiro para contratar alguém para fazer, qual é a única solução? Fazer. Não tenho dinheiro, tenho que fazer. Se tem muita atividade para eu fazer, não vai caber todas as atividades que eu quero fazer para eu ganhar dinheiro porque eu não tenho tempo. Aí vira um... Então a gente tem que o tempo todo ir administrando isso. Competência também é recurso. Então esse quadro, tá? Esse quadro que está aqui, a maior parte dos itens que estão aqui são recursos. Tá? A primeira coluna fala de objetivos e aspirações. Eu dei um exemplo durante a aula de objetivo financeiro, objetivo profissional, objetivo na área da saúde, 4 objetivos possíveis. Tá? Que eu gosto muito de chamar objetivo de aspiração.
Eu tenho um vídeo no YouTube, uma aula que eu dei aqui de administração. O título da aula é Qual é a sua aspiração? É muito comum as pessoas dizerem assim, Setor, não sei o que é que eu quero da vida. Isso é falta de quê? De um objetivo. Ter clareza em relação ao objetivo. Tá? Aonde é que eu quero chegar? Falta clareza em relação ao ponto B daquele mapa. Para onde é que eu estou indo? E tem uma frase que eu sempre falo, que é uma frase de para-choque de caminhão, mas ligada à gestão, né, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se eu defino o ponto B daquele mapa, eu sei para onde eu vou. Eu posso até não chegar, mas é para lá que eu estou indo. Então, quando a pessoa tem isso, o nome disso é visão. Qual é o meu objetivo? O que é que eu estou vendo lá na frente? Eu não quero nem saber, eu estou vendo um dia de cada vez. Beleza. Todo dia, sem saber para onde vai. Ou seja, qualquer caminho serve. Se você de manhã, quando vai sair de casa, simplesmente sai de casa, qualquer caminho serve. Por quê? Porque não tem objetivo para nada. Qual é o meu objetivo? Vocês aqui têm um objetivo comum que eu sei, que é se formar. Tá? A outra parte dos objetivos de vocês vão colocar aí na primeira coluna. Pode colocar só um. Tipo assim, o ideal é que seja um objetivo profissional, para que vocês fiquem mais à vontade de conversar sobre ele comigo. Né? Para eu poder ajudar profissionalmente. Tipo assim, qual é o objetivo profissional? Qual foi o objetivo que tem aí, que eu coloquei, né? Para mim, deixa eu aumentar um pouquinho, porque assim também está demais. Vou aumentar aqui. Eu coloquei para mim, observe que isso vale para a vida, vocês vão colocar um objetivo para a vida, profissional. Eu coloquei um objetivo de um projeto que eu tenho. Captar recursos para projetos complexos. É uma área que eu atuo, tá? É captação de recursos para projeto complexo. Esse aqui, o laboratório, é um projeto complexo. Um projeto de engenharia é um projeto complexo. Então, eu estou montando um programa, um curso de captação de recursos para projeto complexo. Isso é um objetivo meu. Para esse objetivo, quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as experiências que eu tenho? Qual é o conhecimento que eu tenho? Vamos ficar somente nesses 3, pela aula de hoje. Quando vocês saírem daqui, vocês vão preencher as outras. Quais são as outras? Colunas. Valores e motivação, networking e recurso emocional. Tá? Então, naturalmente que a primeira coisa, eu vou explicar um pouquinho de cada coisa dessa aí. A primeira coisa vai ser definir um objetivo. Eu quero que vocês definam um objetivo rápido aí. Amanhã vocês podem mudar o que vier na cabeça. Um objetivo rápido de carreira, assim, só para a gente trabalhar sobre ele. Porque a metodologia que eu estou mostrando para vocês vai valer para qualquer objetivo. Depois você muda o objetivo, refaz. Tá? Mas cria um objetivo. É só para pensar na atividade agora. Então, depois que você definir um objetivo, você vai definir quais são as habilidades que eu tenho para esse objetivo, para atingir esse objetivo. Tá? Aí, eu botei aqui algumas habilidades, não tá muito bom, mas vou deixar aqui, ó. Eu tenho habilidade, vamos dizer assim, de negociação, análise de risco, sei fazer gestão, assim, comunicação eficaz, planejamento estratégico. Eu vou fazer uma coisa mais simples aqui. Vamos supor que eu tenho o objetivo de me tornar um professor
online, de MBA, etc. Quais são as habilidades que eu tenho para me tornar um professor de um grande MBA do Brasil? Eu tenho como habilidade, pensando aqui, né? Eu estou fazendo um exercício aqui para mim, mas é para vocês pensarem, para esse objetivo, qual é a habilidade que eu tenho? Porque tem habilidades que eu não tenho. E pode ser que eu não tenha a habilidade que eu preciso. Se eu não tiver a habilidade que eu preciso, eu tenho dois caminhos para quê? Porque eu tenho dois caminhos. Quais são os caminhos? Adquiro a habilidade ou contrato alguém para me ajudar naquilo, se fizer sentido. Então, no ponto A, para qualquer objetivo, eu vou ter uma determinada condição. Então, por exemplo, o que é que eu tenho assim eu estou falando de habilidade, não estou falando de experiência. Ó. De experiência, mudei até um pouquinho o exemplo do meu objetivo. De experiência, para me tornar um professor do maior MBA do Brasil em administração, o que é que eu já tenho de experiência? Eu já dou aula há 23 anos. Eu dou aula usando tecnologia, com internet, gravando, fazendo essas coisas que eu tenho aqui, há 5 anos. É uma experiência que eu tenho. O que é que eu tenho de experiência e o que é que eu tenho de habilidade para aquele objetivo? Vocês estão entendendo? Vocês vão ter várias habilidades. Experiência, talvez vocês não tenham tantas, porque vocês são muito novos. Mas vocês vão ter tido algumas. Por exemplo, vocês podem já ter até trabalhado, mas podem ter, durante o ensino médio, ter liderado comunidade, pode, durante o ensino médio, ter sido capitão ou líder de um time de basquete, de vôlei. As experiências relevantes e habilidades vocês vão colocar nessa tabela aí. Podem colocar até 5, 10, para mim o ideal são 5, tá? Se não chegar em 5, também não tem problema. Não tem problema. Experiência, habilidade, experiência. Eu vou definir habilidade e experiência depois. E tem também conhecimento. Conhecimento. Ó. Qual é o conhecimento que eu tenho que é importante para aquele objetivo? Vou dar um exemplo de um conhecimento que eu tenho que para esse objetivo que eu quero não importa nada. Tá? Tipo, eu tenho conhecimento em cozinha. Para o meu objetivo de trabalhar com projetos complexos, captação de recursos para projeto complexo, esse conhecimento não vai me servir. Eu não vou botar ele aí. Eu vou botar aí o que me serve para o objetivo. Sempre. Aí eu botei aqui, meu conhecimento. Gestão de projetos, política pública e parceria estratégica. O que é que eu botei mais aqui, em termos de conhecimento que eu tenho? Eu conheço ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, inovação, empreendedorismo. Eu conheço de gestão do tempo. Quais são os conhecimentos que eu tenho? Professor, habilidades e conhecimentos não ficam muito parecidos? Fica, mas vou tentar ajudar. Essa pergunta é de sempre. E vocês vão ficar sempre em dúvida. Tipo, eu vou precisar... Eu falei aqui de competência consciente, falei? Vou falar isso agora. Para poder explicar o que Antonella, né? Está perguntando. Habilidade é quando a gente faz alguma coisa muito bem sem sequer pensar no que está fazendo. Tipo assim, eu faço isso naturalmente. Simplesmente faço. Agora eu vou dar o exemplo dos 4 estados da competência, que a gente chama. O primeiro é a incompetência inconsciente. Vou escrever aqui para poder vocês gravarem um pouco melhor. Vou usar esse quadro. Primeiro estágio é aqui. Isso aqui são estágios da competência.
Estágios da competência. Eu devia colocar sempre essa explicação nessa atividade. Vamos lá. Primeiro estágio. Incompetência, inconsciente. Eu não sei e eu não sei que eu não sei. Ou seja, é a ignorância absoluta. É tipo assim, vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar. Um bebê quando nasce. Tipo assim, ele não sabe nada. Ele não sabe nem que ele pode andar e falar. Ele simplesmente nasceu. Ele está no estágio de incompetência consciente. Para qualquer habilidade. Ele simplesmente nasceu. Vai chegar um momento que ele vai sair da incompetência inconsciente para a incompetência consciente. Incompetência, é isso. Incompetência consciente. Incompetência consciente, sabe o que é? Eu não sei e eu já descobri que eu não sei. É alguma coisa que você não sabia nem que existia, logo você não sabia que não sabia porque você não sabia nem que existia. De novo o exemplo de um bebê. Nasceu, só que daqui a pouco ele diz assim, esse povo está falando. Esse povo está andando. Eles estão sorrindo. Estão chorando. Chorar ele aprendeu rápido, né? Mas assim, andar e falar, quando eles começam a desconfiar, eles passam a sair desse estado para o estado de incompetência consciente. Opa, eu já sei que eu não sei. E esse estágio, para mim, é o melhor de todos eles. Por quê? Eu sei que eu não sei. Por isso que eu trago essa atividade desse jeito. Porque você define um objetivo e você vai dizer assim, quais são as habilidades que eu tenho para aquele objetivo? Quais são as competências que eu tenho? Quais são os conhecimentos que eu tenho? Se você nunca parou para pensar isso, você vai dizer assim, rapaz, para esse objetivo eu preciso dessa experiência, eu preciso dessa habilidade, eu preciso dessa competência. Eu posso, com essa atividade, estar tirando vocês desse estágio para esse em alguma coisa. Vocês podem, rapaz, eu preciso aprender daqui para frente a ganhar essa habilidade. Eu preciso fazer alguma coisa, porque senão o meu objetivo não vai ser atingido. Incompetência consciente, vou chegar, esse arrodeio todo é para responder a Antonella aqui. Depois que eu saio da incompetência inconsciente, eu vou para a competência consciente. Competência consciente é o quê? Competência consciente é o exemplo do bebê. Quando ele percebe que as pessoas andam, se mexem, o que é que ele vai fazer? Tentar ir, né? Vai engatinhar, vai se arrastar, vai andar segurando nos cantos, vai andar assim, ó. Daqui a pouco tá. Quando ele está fazendo isso, ele está no estágio de competência consciente. Ele está pensando o tempo todo para poder andar. Se ele parar de pensar, ele cai. Ou seja, ele está competente, mas ele está consciente. Se ele sair dali, se ele se distrair, ele cai. Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, você sabe logo quando a pessoa está aprendendo a dirigir, que ela está assim, né? Em cima da direção, assim. Por que a pessoa está assim? Muito concentrado. Competência consciente. Se ela se distrair, ela bate. Ou acelera mais, ou menos. Porque ela está... Alguém aqui que já dirige há muito tempo, quando está dirigindo, está pensando, eu estou dirigindo, eu tenho que prestar atenção. Não, você simplesmente abre o carro, entra e dirige. Que é o quarto estágio. Que é o estágio de competência inconsciente. Eu não sei se ajuda
ajuda na definição que a Antonella pediu, mas tudo que eu faço meio que naturalmente é uma coisa que eu tenho muita habilidade para fazer. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu estou no estágio da incompetência consciente. Não sei nem se eu posso dizer isso, mas depois de mais velho, eu tenho um filho o Theo tem 6 anos e ele desde 2 anos gosta muito de música. Eu sempre gostei muito de música, mas sempre me achei sem habilidade nenhuma para música. Mas há 2 anos, há 1 ano, eu comecei a tentar aprender a tocar violão. Eu passei 50 anos numa incompetência consciente. Queria tocar, eu sabia que eu não sabia. Aí eu comprei um curso online, ganhei um violão da minha esposa, comecei a tocar em casa. Se vocês forem no meu Instagram lá para trás, vai ver o caos. Porque eu gravei algumas coisas, eu cantava, meus amigos sacaneando no Instagram, fica lá marcado. Quando eu vou tocar violão, não sei nem se eu posso chamar aquilo de tocar, mas vamos considerar. Eu fico o tempo todo pensando, se você tirar a cifra da minha frente, alguém toca aqui? Se tirar o papelzinho da minha frente, eu paro. Competência consciente. Eu tenho que estar o tempo todo, se alguém falar, qualquer coisa que eu me distraia, eu saio. Tem gente, quando você vê o cara muito bom, o cara faz o quê? Simplesmente pega o violão, então... Claro, para ele chegar num nível melhor, ele vai... Então, a pessoa tem habilidade para aquilo. Tá? Uma coisa que eu tenho também, vamos dizer assim, incompetência consciente, né? Eu dou aula há 23 anos. Evidentemente que se você chegar aqui, dá para você dar uma aula amanhã de um tema que eu não sei, vai ficar difícil, né? Mas se eu estudar um pouquinho, eu vou dar aula. Por quê? Já faço há muito tempo. Então, eu já tenho habilidade. Normalmente, um exercício para vocês descobrirem, tipo, se tem habilidade ou não, em alguma coisa em que é que tem habilidade, o que é que vocês já fazem há muito tempo? O que é que vocês fazem muito? Normalmente, a habilidade vai sair daí. De alguma coisa que você fez muito, que você repetiu muitas vezes. Tem um livro do Malcolm, acho que é Malcolm Gladwell, que são os outliers. Outliers é tipo os fora da curva, fora da média. Ele diz que os fora da média, os caras acima, eles têm 10.000 horas de uma determinada atividade continuada. Eu fiz as contas corretamente. 10.000 horas significa 5 anos fazendo a mesma coisa, todos os dias, 24 horas por dia. Para você, de repente, ter uma habilidade muito acima da média. Quem faz esse tipo de coisa? Tipo, pegar um exemplo, um jogador de futebol. Neymar, Federer, os jogadores em geral, eles já têm, vamos dizer assim, 5 anos contínuos de prática. Tá? Grandes pintores, escultores, alguns passavam a vida toda pintando, só pintando. A prática vem com a repetição. Então, é importantíssimo pensar nas habilidades, né? E conhecimento é o quê? Conhecimento não, eu sei esse assunto. Tem gente que diz assim, rapaz, tem gente que lê um livro de algum tema, tudo bem, lê o livro, se quiser dar uma aula já pode dar, mas você precisa de prática para você aprender muito. Tá? Então, por exemplo, eu pegar uma coisa de essas aulas online, gravando essas coisas, o que é que eu faço? Eu não sabia. Eu tinha só conhecimento. Experiência eu não tinha. Se eu não tinha experiência, muito provavelmente também não tinha habilidade numa determinada coisa. Então, eu fui praticando. E hoje eu tenho uma boa habilidade com gravação de aula, gravar, botar no YouTube, faço rápido até. Mas, observe que eu fui saindo de um estágio para o outro com repetição. Uma dica que pode lhe ajudar na questão do conhecimento, da experiência, é assim. Isso pode ajudar, inclusive, você a escolher o que você vai fazer depois. Qual é a atividade que eu vou fazer, por exemplo? Tem uma coisa que eu quero muito aprender.
toda experiência, todo trabalho que vocês entrarem, todo estágio, toda disciplina vai dar um conjunto de ferramentas para você que você pode adquirir habilidade naquilo durante aquele período. Por exemplo, vocês estão aqui, eu estou usando direto Trello, ChatGPT. Vocês podem sair dessa disciplina, se interessarem por isso, especialistas mais do que eu em Trello, por exemplo. É uma competência. Eu uso algumas coisas ali, algumas eu tenho mais habilidades que outras nem tanto. Mas se vocês começarem a repetir muito, a usar muito a ferramenta, vocês vão sair da experiência de um curso de administração com habilidade em Trello, desde que usem muito. Eu estou dando o exemplo daqui, mas qualquer trabalho que você entra, por exemplo, entrou no estágio na empresa X. Chega lá, o cara vai colocar uma atividade para você fazer, e naquela atividade tem um conjunto de habilidades que você vai conseguir adquirir ali, outras não. A gente normalmente não pensa muito sobre isso. É o quê? O cara faz, olha, faça isso aqui, é essa a sua atividade. Vocês nem questionam, às vezes, você vai lá e simplesmente faz. Mas se você parar para pensar assim, rapaz, o que é que eu vou ganhar ali? E não é ganhar só financeiramente. Quando você vai escolher, às vezes, escolher um trabalho, não é somente isso. É assim, esse trabalho que eu estou entrando agora, eu lá no ponto B, quando eu for sair desse trabalho, como é que está a minha folha? Qual é a minha experiência, meu conhecimento, minha habilidade? Essa folhinha aí, vocês estão começando a fazer agora, mas vocês vão fazer ela de 6 em 6 meses. E para a vida toda. Cada objetivo, a folhinha. Se vocês quiserem, por exemplo, para fazer o currículo, essa folhinha serve para várias coisas. Planejar ou mesmo para fazer o currículo. Normalmente, se faz um currículo da seguinte forma. Você já tem um pronto, em geral é assim. Você já tem um pronto, formado em engenharia, técnica em edificações, ensino médio, é tipo um... Aí para todo mundo, toda empresa, vocês mandam o mesmo currículo. Independente do que a empresa precisa. Isso não faz sentido. Por quê? A depender do tipo de empresa, a habilidade que você tem que dizer para ela que você tem é outra. Aí ninguém pega lá o currículo, o mesmo. Não, já distribuí os meus currículos. Beleza, tudo errado. Experiência errada, habilidade errada, tudo errado. Ora, se eu vou mandar o currículo, sei lá, para Braskem, para a área de dados da Braskem, qual é a habilidade que eu posso colocar, por exemplo, para a área de dados de qualquer empresa? Sou bom em Excel, tenho habilidade com Excel, tenho habilidade com Power BI, tenho conhecimento e habilidade porque eu tenho prática. Se você disser que eu tenho conhecimento, olha, conhecimento eu sei o que é. Sei bem o assunto, mas eu não tenho habilidade naquilo. Power BI, por exemplo, que é o Google Locker Studio, eu tenho conhecimento, não tenho habilidade, é igual violão. Já fiz um dashboard, já montei, mas se eu me sentar, se você disser assim, se eu faço um dashboard para mim aqui, no Power BI, se botar um cara que tem habilidade e botar eu vou levar uma semana para fazer um dashboard que o cara vai fazer, um cara que tem habilidade vai fazer em uma manhã. Conhecimento e habilidade. Sei o que é, já estudei, mas não tenho habilidade. Essa ferramenta que está aqui, ó, que vocês estão começando a preencher agora, ela serve... Essa aula foi a aula de empreendedorismo na semana passada e eu uso aqui em administração em outro contexto. A primeira coisa que vocês vão ter é simples, né? Mas o caso da Alessandra aqui, fez a matéria comigo. Esse currículo dela é pensado, não é copiado e colado para mandar amanhã para a empresa. Sobre mim, escreveu aqui um parágrafo. Habilidades que ela botou aqui saiu de um quadro desse aí. Ela botou aqui,
Aqui ela botou, como habilidade, ela botou até os recursos emocionais, que é no último ponto aqui. Ela botou perseverança, interesse em aprender e trabalho em equipe. Áreas de interesse. Energia solar. Aí tem as áreas de interesse que ela botou aqui. E experiências acadêmicas. Ela botou aqui uma série de experiências acadêmicas que ela teve. Observe que ter colocado uma experiência acadêmica é diferente de ter dito assim, eu sou formado em engenharia civil. Por quê? Beleza, você é formado em engenharia civil, mas o que você fez durante o curso, em termos de projeto? O que foi que você atuou? Primeiro encontro de engenharia e energia renovável, o FAO de portas abertas, jogos estudantis. Ela botou assim as experiências que ela teve dentro da formação. Normalmente, por exemplo, tem um programa de mestrado que eu participava, que vinha muita gente do Sebrae. Se inscrevia muita gente do Sebrae, né? E eu dizia assim, você não vai mandar um currículo dizendo assim, trabalhei no Sebrae, ou trabalhei na UFAL, ou trabalhei na Braskem. Dentro dessas experiências, quais foram os projetos que você participou? Entendeu? Porque você, dentro de um projeto no Sebrae, você vai aprender muitas coisas que uma pessoa que está no Sebrae não vai aprender, porque depende do projeto que você participou. E está aqui na UFAL, todo mundo vai sair com uma formação importante de engenharia, o básico, as matérias obrigatórias e as eletivas, mas e o que cada um de você faz para aproveitar o que está por aí? PET, PEC, PROTEC, EJEC, enfim, tem CA, tem várias experiências que você pode buscar para ganhar alguma habilidade. Tá? Se vocês pegarem, a história, quando eu vejo, por exemplo, tem várias pessoas mais velhas do que eu, por exemplo, eu vou pegar aqui políticos. Políticos é muito comum isso. Por exemplo, quem tem mais chance de virar, por exemplo, senador, deputado, prefeito, vereador, é tipo um cara que está trabalhando aqui no LCCV, programando, ou um cara que está no CA e DCE, lutando pelas coisas. É o quê? Quem tem mais chance? Por quê? Por que será? Entendeu? Se você pegar boa parte dos políticos hoje, os que passaram pela UFAL tem vários. Eu sei uma parte dos que passaram, certo? Passaram em vários cursos daqui e foram grandes lideranças acadêmicas. Foi por acaso que eles chegaram lá? Não. Foi por quê? Habilidade. Repetiram as coisas, um conjunto de coisas sempre. Certo? Ah, os caras falam bem. Falam. Chega numa reunião com um monte de gente, pega o microfone, fala. 1 hora, 2 horas, chega cansa às vezes, né? Mas o cara está lá falando. Depois ele está falando melhor, depois melhor. Aí você fala, rapaz, o cara fala muito, né? Claro! 10 mil horas fazendo aquela atividade. Quer ser bom em alguma coisa? Às vezes a gente não quer ser bom, mas não precisa fazer 10 mil horas. Mas faz algumas horas por semana. Né? Define o número de horas que você quer fazer naquele período. Então, veja, daí vai ajudar vocês no currículo, porque experiência, conhecimento, vocês vão colocar. Ajuda também. Vocês vão entrar na minha bio, lá no LinkedIn, no meu LinkedIn, pode entrar. Eu tenho uma bio. Tem uma bio lá e tem depoimentos que pessoas fizeram sobre mim. Quem já trabalhou comigo, tem um monte de coisa lá. Aí vocês vão olhar aqui, quem sou eu? Se vocês olharem isso aqui com calma, vocês vão ver que eu fiz isso. Certo? Por quê? Eu vou printar isso aqui e botar lá? Não. Mas isso aqui é tipo uma ferramenta. Uma ferramenta é o quê? Está me ajudando a pensar. E aí, quando eu for escrever,
meu sobre. Uma coisa é você chegar no chat GPT, que pode ajudar a escrever, e dizer assim, escreva sobre mim. Porra. Outra coisa é você fazer isso aqui, ó, que foi o que eu fiz na aula de empreendedorismo. Montei o prompt para o pessoal, né? Copia e colhem e bota no chat GPT. Eu fiz o mapeamento dos recursos que tenho para iniciar um grande projeto empreendedor. O objetivo, que é diferente de vocês, para os meus alunos de Inovação e Empreendedorismo, é iniciar um grande projeto empreendedor. E identifiquei essas características em minha identidade pessoal. Que características? Habilidade. Elaboração de projeto, parará, parará. Experiência, parará, parará, parará. Conhecimento, parará, parará, parará. Tudo que está aí. Aí eu fiz a pergunta, com esses atributos, quais seriam os 5 tipos de negócios mais viáveis para o meu perfil que me permitisse começar pequeno e escalar rápido? Escalar rápido é o quê? Investir pouco e ganhar muito. Rápido. Escalar. Aí, meus alunos estão fazendo isso agora. Amanhã tem que chegar aqui com as perguntas respondidas. Vocês podem fazer tipo a mesma coisa. Só que ao invés de pensar assim no tipo de negócio que eu posso abrir, é pensar assim, esse perfil que eu tenho seria bom para que tipo de empresa? É claro que é o chat GPT que vai dizer. Ele vai dizer assim 5 coisas para você. Você vai dizer, idiota. Nenhuma das 5 coisas serve para mim. Claro, é para você, não é para ele. Mas ele está tirando você do papel em branco. A grande vantagem do chat GPT, de inteligência artificial, é tirar a gente dessa página. Essa página é mais difícil. Começar alguma coisa. Vou fazer uma redação, diga aí. O tema é esse. Ferrou, né? Aí você faz o quê? Passa 10 minutos. 15 minutos. Depois que começa a redação, depois de 20 minutos você escreve, não quer mais parar, porque já embalou. Qual é o mais difícil? Começar. Então, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu quero. Faça a atividade e vai para o chat GPT e pergunta a ele, eu dou para quê? Não é isso que está ali? Eu posso trabalhar onde? Qual é o tipo de negócio que eu posso abrir? Com essa minha formação. Aí, veja, e o que vocês estão fazendo é o ponto A hoje. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, meu amigo, não olhe porque você não tem, olhe porque você tem. É o que você tem. Você só olha porque você não tem, não é para chorar não. Eu não tenho, então eu vou ter. Bota no ponto B. O que você não tem, ao invés de chorar, se você quer muito, você bota como meta no ponto B. É por isso que serve isso aqui. O que eu tenho, aqui não é somente para descobrir o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Né? Essa ferramenta aqui ela é muito, muito poderosa, né? Então aqui, ó, observem aqui. Vou fechar aqui esses 3 últimas colunas, porque vocês têm que chegar com essa tabela preenchida até segunda-feira e com uma pergunta do chat GPT respondida, essa aqui. Eu vou botar uma pergunta mais direta, vou copiar e colar para vocês isso aí e vou colocar lá na plataforma. E vocês só precisam fazer isso. Já estão saindo aqui com a metade feita, mais da metade. Até a outra semana, termina, vê que não tem nada que fazer. Terminar, copiar e colar e botar no chat GPT e pensar sobre as 5 possibilidades. Eu vou perguntar aqui, na primeira, começar a aula semana que vem, quais são as suas possibilidades, qual é a sua maior possibilidade, qual é a sua, aí a gente vai começar. Aqui é o seguinte, vocês vão olhar para valores e motivação, tá? Network e recursos emocionais. Recursos emocionais. A Lisandra colocou perseverança. Perseverança é um recurso emocional, é uma atitude. O meu caso aqui, eu botei aqui antifragilidade, resiliência, intensidade, foco em resultado, amor pelo trabalho. Isso aqui são recursos emocionais que eu tenho para qualquer coisa que você me botar para fazer. Então,
Cada um de vocês tem uma característica. Escolham as 5 forças emocionais que vocês têm. Emocionais, assim, é atitude, né? O que é que vocês... Tem coisas que vocês têm, tem coisas que não têm. Coloca o que tem. Networking. Networking, o que é que vocês vão colocar? Você pode pensar no network da vida, mas vocês podem pensar no network para o objetivo. Tá? Por exemplo, eu botei aqui meu network. Assim, tem um network importante na Petrobras, que eu tenho muitos projetos há muito tempo. Políticos e gestores públicos. Cientista, professor e pesquisador. Cliente e usuário dos projetos contratados. Equipe de projetos em curso. Em network, vocês podem colocar a pessoa física ou jurídica, que eu coloquei mais pessoa jurídica, meio genérico, né? Definam como em network ou uma pessoa física, ou um grupo, ou um conjunto de pessoas que sejam importantes na vida de vocês para o objetivo que você quer. Por quê? Porque vocês, depois de enlistarem as 5 pessoas mais importantes para o objetivo de vocês, eu não estando no meio de uma delas, vocês não vão gastar tempo comigo. Todo dia. Vocês vão dizer assim, não, essas 5 pessoas, veja, essas 5 pessoas são importantes para esse objetivo e isso é o que eu tenho que fazer todo dia. Então, toda vez que eu pensar numa pessoa, a gente pode pensar na pessoa de uma forma, claro, estou falando para o objetivo, né? Mas se é o objetivo do trabalho, quando você faz isso, rapaz, essas 5 pessoas são importantes. Se o professor tal é importante, bota o nome do professor. Por quê? Porque eu vou colar nele. Porque ele é importante para o meu objetivo. Então, depois que você mapeia as pessoas, quando você mapeia isso, você passa a ter uma coisa que é fundamental na administração e na gestão. É clareza. Essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta de clareza. As coisas estão meio embaçadas assim na vida da pessoa. E você fazendo essa ferramenta, tipo, opa, você começa a entender onde é que está pisando. Recurso emocional, já falei. Valores e motivação. Eu vou falar de valores, motivação e propósito, mas vocês dêem uma olhada no meu exemplo aqui, ó. Compartilhar experiência e conhecimento e gerar oportunidade de trabalho. Isso é parte da minha missão de vida. Para mim, não é suficiente eu só ensinar e passar conhecimento. Para mim, faz parte da minha vida eu ensinar, passar conhecimento para vocês que seja importante para vocês encontrarem um trabalho. É diferente do que ensinar. Para mim é importante que vocês consigam um emprego, sejam bem-sucedidos no emprego, ou seja, gerar oportunidade de trabalho, usar a tecnologia como ferramenta para conquistar os objetivos. Então aqui são valores que eu tenho, que são coisas que me empurram a fazer o que eu faço. Tá? Então, vocês fazendo isso aqui, todo mundo entendeu a atividade? Sim. Pronto. Então, e os objetivos de atividade, né? Ó, no caso do pessoal de inovação e empreendedorismo, foi tipo de negócio. Tá? Para vocês vai ser o quê? Tipo, pode fazer assim, empresas que eu posso trabalhar, ou que pode se interessar por mim. Vamos fazer esse teste. Depois, o ChatGPT pergunta livre. A gente vai fazer pode fazer outros exercícios. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade para fazer outros exercícios usando o ChatGPT a partir do que está aqui. Não é mais uma pergunta vazia. Aí aqui, ó, no meu caso, o que foi que ele disse? Você pode fazer consultoria em inovação e captação de recursos. Tá? Aí ele falou um pouco, fez a descrição e deu aqui uma escalabilidade, altamente escalável, expandindo a equipe e atendendo grandes corporações e projetos internacionais. Ele deu uma dica de um negócio que eu posso fazer e o que é que eu posso fazer para crescer. Tá? Desse jeito que eu estou ensinando a vocês aqui, que eu estou orientando, vale a pena usar a inteligência artificial. Agora, para copiar, fazer trabalho, copiar e colar trabalho, aí não. Resolver a questão da prova, pô. Agora, usar para aprender, inteligência, veja o que foi que eu fiz na aula hoje. Dei o assunto rapidinho ali, aqueles tópicos, vocês vão receber o guia do ChatGPT. Já está lá um resumo da aula, não fiquei. A teoria da empresa, imagina a teoria da empresa, não. Rapidinho está lá, o conceito que precisa está lá, e aqui é uma atividade que vai ajudar em um monte de coisa.
Tá? Competência, experiência, habilidade. E a dica final da aula, né, para terminar. Por que eu estou fazendo essa atividade num curso de administração? Porque liderar pessoas de verdade é botar a pessoa para fazer o que ela nasceu para fazer. E não ficar inventando coisa e botar trabalho para a pessoa que fazer que ela não vai fazer. Ela não gosta, ela não tem habilidade, ela não tem experiência, ela não tem conhecimento, ela não tem porra nenhuma para fazer a atividade. Ou seja, numa entrevista, vamos olhar, fazer isso aqui para uma pessoa. Fulaninho, para isso aqui, o que é que você já fez da vida? Diga isso numa entrevista. Uma entrevista de emprego não é assim? Quais são as experiências que você já teve? O que é que você sabe fazer? Você usa ferramenta tecnológica? Você isso? Como é que você age numa situação de pressão? Recursos emocionais. Então, isso aqui prepara para a entrevista. E vocês na condição de entrevistados ou vocês na condição de entrevistador. Porque fazer gestão de verdade é como colocou ali o Peter Drucker, né? Tem várias dimensões. E uma das coisas mais importantes que tem de liderança, para mim a aula de liderança é isso, não é motivacional não, bora, que vai que dá, não. Liderar é colocar a pessoa que trabalha com você para fazer a coisa que ela nasceu para fazer. E treinou, e teve experiência e habilidade. Às vezes, nem ela sabe o que foi que ela nasceu para fazer. Um bom líder vai ajudar ela a descobrir. É isso. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Estou aqui para responder. Pode ser operacional, pode ser qualquer coisa. Comentário, perguntar dúvidas sobre aqui. Tem um tempinho para a gente ainda. Alguém quer falar aí o que preencheu? Pode começar aqui com o Cássio, né? Quem vai? Ó, eu vou botar uma planilha. Eu vou até fazer isso aqui. Vou pegar uma planilha. Preste atenção aqui. Porque todo mundo... Esse papel aí é só para vocês tirarem a ideia do chão, né? O que é que vocês vão fazer? Ó? Eu vou criar uma planilha a partir de uma que eu tenho e todos vocês vão fazer na atividade, vão fazer isso aqui, ó. Ó, inovação e empreendedorismo, Eduardo Seton. Isso é uma planilha no Google Sheets, tá? Ó, o que é que tem aqui? Habilidade, experiência. Deixa eu pegar aqui meu celular, mas não estou mais ali, né? Eu acho que não está mais gravando. Mas não tem problema, deixa como... aqui que não está mais, né? Isso. Deve ter acabado, mas aqui tem, tá gravando aqui. Ó, mas tem um áudio aqui, o que importa é o áudio. Eu boto uma foto lá e fico falando, né? Ó, objetivos e aspirações, habilidades, experiência, conhecimento, valores e motivação, network e recurso emocional. Aqui estão exemplos, tá? Vocês vão colocar somente um objetivo, mas podem de repente colocar 5. Mas coloca só um para a gente focar em um. Essa planilha aqui, eu vou fazer uma cópia dela. Só que essa planilha, eu estou fazendo uma cópia e ela não é de inovação e empreendedorismo agora. Ela é outra planilha de administração, porque a finalidade é outra. Tá? E vou deixar esse mesmo nome aqui, fazer uma cópia. Vocês vão lá no... Ó, eu vou botar aqui, compartilhar com outra pessoa, copiar link. Eu vou colocar lá no nosso Classroom, não nessa aula, porque essa aula já foi, né? Essa aula já foi. Eu vou colocar aqui na aula de hoje, atividades. Fechar aqui essa aula. A aula de hoje, que é essa aqui que está vazia, né? Mais tarde ou amanhã ela vai estar cheinha. Mas aqui eu já vou botar o link para a planilha. Vocês, quando clicarem aqui, o que é que vocês vão fazer? Podem fazer a atividade aqui na planilha. Vocês vão clicar. Vão fazer uma cópia e colocar aqui o nome de vocês. Tira o meu nome, faz a cópia e vai ficar lá. Fulano de tal. Nome e sobrenome.
E vocês vão compartilhar a planilha comigo. E tudo que está aí, tudo que vocês escreveram aí, vocês vão colocar nessa planilha. Eu não quero que vocês, tipo, precisam aprender a usar o Miro agora. Não. Mas eu mesmo vou montar um Miro para cada um de vocês começar. E aí depois eu vou embora. Porque a partir da planilha fica mais fácil de usar o Miro. Mas como faz isso, eu falo na próxima aula. Mas pelo menos isso já está aqui. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Ninguém quer falar não aí, a experiência que teve aí da... Professor, no caso, então, não precisa mandar para o senhor, é só compartilhar para o senhor mesmo? Ou precisa mudar o link? Não, você vai precisar... Continue, assim, esse papel, vocês ficam com ele. Eu queria que vocês tirassem uma foto do papel, porque vocês vão perder, com certeza. Não precisa me entregar, mas tira uma foto. Se vocês conseguirem criar um quadro no Miro, vocês criam o quadro e bota lá. Bota a foto, arrasta a foto para lá. Se não, eu vou botar um campo aqui nesse Google Classroom de atividade. E quando você me mandar a atividade, vai ser essa planilha preenchida e a foto que vocês tiraram. Por que é importante a foto do que está aí? Porque esse é o ponto A. Que a gente vai fazer um ajuste, mas a gente vai guardar o ponto A. Porque no ponto B, a gente vai fazer de novo. Porque aí a gente vai ver quanto foi que a gente evoluiu entre o ponto A e o ponto B. Então é muito importante vocês guardarem depois que tiver feito, para depois voltar neles, senão você vai esquecer o que você anotou. Na planilha você vai ficar mudando, não vai ficar fazendo uma cópia para cada um. Aqui vai ficar valendo mais em tese para vocês essa aí, não é para mim não, é para vocês. Aí eu estou ajudando vocês a tirar uma foto e manda a foto para mim para ficar guardada comigo. Que eu boto no quadro do Miro junto com o conteúdo da planilha. E aí assim, à medida que você for evoluindo no curso, vocês vão saber onde é que está o material de vocês. Que é isso que eu quero que vocês façam. Eu queria que vocês fossem colocando tudo no Miro, mas eu não perdi tempo agora com o tutorial do Miro, essas coisas, para a gente avançar logo no assunto. Mas em algum momento, vocês vão usar o Miro e quando vocês chegarem lá, vai dar um pouquinho das coisas de vocês para depois vocês só melhorar. Beleza? Essa é a ideia. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.